Oi para você que acompanha o canal da TV Câmara. Hoje está começando para você mais um Roda de Conversa e ao meu lado o vereador Maicon Gonçalves. Maicon, te pedi para dar boas-vindas aos nossos telespectadores hoje. Eu que agradeço por estar participando desse momento aqui de diálogo, de bate-papo, para a gente poder esclarecer um pouco sobre as nossas ações do nosso mandato e também tirar algumas dúvidas, avançar em alguns pontos que às vezes ficam permeando as redes sociais. Hoje em dia a gente ecoa mais nas redes sociais através da TV, tem uns cortes, vão para a rede social e nada melhor do que ter esse momento de diálogo e esclarecimento. Perfeito. Pedi para a gente iniciar então, como a gente sempre faz no programa, com um resumo desse ano de 2025, de janeiro até aqui outubro. Como que foi para você esse trabalho aqui na casa? Câmara Municipal, um aprendizado diário, né? Eu tenho participado desde então de acordo com o que as minhas convicções como parlamentar bem colocam, não tenho direcionamento de voto nenhum, não faço parte da base, aí automaticamente me coloco numa questão de oposição. Eu digo que eu sou de opinião. E quando você opina, você tem os lados que são controversos. Então, lá em janeiro, nós tivemos na casa projetos de extrema relevância para o município, que impacta a vida das pessoas. E esses projetos foram votados em regime de urgência, que é a retirada de dispositivos como adicional de longa distância para professores, regência. E eu votei contrário, porque entendo que o professor ele tem que ser valorizado ao máximo. Entender que retirar esse dispositivo e camuflar ele em prol de aumento não era vantajoso. Votei contrário, votei favorável em alguns projetos do governo também, mas no grande ambiente aqui de votação de todos os expedientes, todas as sessões, eu tenho estudado muito cada matéria. E matérias que são realmente relevantes, que vão trazer benefícios para o município, sou favorável. Matérias que deixam uma conotação, deixam solto e a gente não consegue entender bem a finalidade do projeto, aí sim eu tenho meu voto contrário, entendendo que a gente tem que pensar numa cidade que seja mais pujante, uma cidade que gere mais soluções e não desculpas. Porque quando a gente quer, a gente arruma um jeito, quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa. Então a gente vem avançando, tratamos uma audiência pública aqui da questão do abuso, do combate ao abuso e à exploração sexual infanto-juvenil, lotamos essa casa, deu mais de 120 pessoas, estamos com uma lei preparada, estruturada para ser implementada, que estabelece um fluxo de atendimento para essas crianças que são vítimas. Então, em qualquer lugar que seja que ela seja atendida, seja no hospital, na delegacia, pelo conselho tutelar, ela já vai ter ali uma escuta especializada e essa é a proposta, treinar essas pessoas para escutar o primeiro depoimento, porque o primeiro depoimento ele é realmente fiel e ele precisa ser levado um processo, porque no segundo momento você já tem interferência. Um exemplo, se o pai ou uma mãe leva uma criança ao hospital e ali o médico notou que tem indícios de abuso, ó, fica aqui que eu vou chamar o conselho tutelar. Aquela mãe, aquela criança já ficam temerosas e já há uma interferência no depoimento da criança. Então, quando a gente fez esse projeto e essa audiência pública, a gente teve aqui a promotora de justiça Denise Matos, que nos elogiou muito sobre esse trabalho de cuidar das crianças e do adolescente do município. Logo depois fizemos uma outra audiência pública que trata da inclusão de artes marciais, jiu-jitsu e judô nas unidades escolares, na grade curricular. É um projeto que já vem tomando proporção até a nível de Brasil, já tem na Câmara Municipal, na Câmara Federal aprovada, que já dá prerrogativa para a Câmara Municipal iniciar um trabalho, já está no Senado, então assim, nem chegou a ser votado na Câmara dos Deputados, porque em todas as comissões teve parecer favorável, então a matéria já foi para o Senado, e é uma matéria que institui grade curricular de jiu-jitsu e judô. Isso é super importante porque o município de Nova Friburgo, através de um requerimento de informação que fiz, me disse, pelo requerimento, que 70% das escolas do município não tem aula de educação física. E uma das grandes justificativas é que não tem espaço. Aula de jiu-jitsu e judô, a gente precisa de uma sala de 3x3, 4x4, a gente consegue aplicar uma aula de qualidade para uma turma. Então, se a desculpa era essa, a gente conseguiu levar uma solução. Aí, logo depois, agora fizemos uma audiência pública, eu estou falando das três que fiz com mais destaque, que é a questão do serviço por aplicativo. Sim. Hoje nós temos o táxi, que faz o transporte, que ajuda na mobilidade,
temos serviço público de transporte, que é a concessão da FAO, que tem os seus desafios diários, muito prejuízo, as pessoas reclamam demais, atraso de ônibus, ônibus pegando fogo, ônibus quebrando, e isso impacta psicologicamente na vida das pessoas, também no trabalho das pessoas. E tem o serviço por aplicativo, que está ali paralelo e dá essa corrida, esse acesso ao deslocamento no município de forma mais barata. E tem um prejuízo aí. Existe um software hoje que está criando cadastros fakes no município. Então, alguns motoristas me procuraram para alertar sobre esses cadastros. E a gente fez um projeto, tá, para ser já votado por essa casa, que institui o selo, que é um selo municipal, para que você credencie e dê confiabilidade àquele motorista. Eu não posso interferir na atividade do motorista, porque ele é regido por uma lei federal, que é a 13.640. Mas nós podemos fazer legislações suplementares. São legislações que vão ajudar e reforçar a segurança do passageiro, do motorista, e esse selo foi muito bem visto por todos. Alguns questionam, mas aqueles que questionam são os relapsos. São aqueles que realmente não querem que a coisa funcione. Querem que a coisa fique cada dia pior, para que eles possam se aproveitar e gerar aquelas corridas clandestinas, que ele tabela o valor e aí a pessoa acaba se sujeitando. Então essa não é a ideia, é gerar um aplicativo, um serviço de 99 de Uber que seja seguro. Porque se a gente está trabalhando com matemática de que nossa cidade é uma cidade turística e a gente não se preocupa com o transporte do nosso turista, o que a gente está fazendo? A gente está chamando todo mundo aqui para passar algum conflito, algo de assédio ou algo desse sentido. Então, se preocupar com o transporte vai nessa temática. E aí a gente vai falar agora sobre a questão, um resumo rápido dos projetos que tenho colocado na casa. Um projeto foi sancionado, promulgado recentemente pela Câmara, não foi sancionado pelo prefeito, que é um projeto que institui que, a partir de agora, todo evento público, seja ele custeado, apoiado ou patrocinado com dinheiro público, ele precisa ter uma placa informativa 24 horas antes do evento, dizendo qual é a finalidade daquele evento, qual o valor do cachê pago pelo aquele artista, da onde veio o dinheiro para pagar aquele artista. Então nós temos aí uma falácia que diz, foi da saúde. Não, não foi da saúde. Então fica um disse-me-disse, um excesso de informação e desinformação ao mesmo tempo, porque fica às vezes um parlamentar dizendo que foi, e o prefeito faz um vídeo dizendo que não foi. Então tudo bem, agora nós resolvemos isso, colocamos um projeto que foi aprovado por unanimidade por essa casa, e aí o meu carinho, o meu reconhecimento pelo parlamento, foi para a prefeitura, o prefeito não sancionou, também não vetou, ou seja, ele não quis emitir parecer sobre algo que é de transparência do dinheiro público. E aí a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Por que não quis dar valor a um projeto que traz transparência do dinheiro público? Mas voltou para essa casa e o presidente da casa promulgou, então a lei está em vigor, que é a Lei 5.101, você pode ir lá baixar. E eu já começo essa semana a notificar as secretarias, porque no final de semana tivemos um evento que tinha participação da prefeitura e não tinha uma placa, uma lona explicando qual que era a participação e o valor empregado ali naquele evento. Então isso já é um descumprimento de lei e eu já vou notificar a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Cultura, para que eles tomem ciência de que existe uma legislação que foi aprovada por essa casa e eles precisam respeitar o parlamento, porque não é uma lei só do vereador Maico, é uma lei do parlamento. Então, quando você despreza uma legislação, você desconstrói todo o valor do legislativo. Então, eu vou cobrar para que isso seja implementado. Agora, quinta-feira, vem outro projeto meu também, que é o que institui em todas as unidades básicas de saúde do município, e também as unidades hospitalares, UPA, maternidade, Raul Sertã, vai ter que ter uma placa informativa com o dia, o horário do médico, especialidade do médico, que momento que ele está atendendo, para que a pessoa, quando chegue na unidade, veja, olha, aqui tem um médico XYZ que está aqui dia tal, horário tal. Então ela vai poder chegar ali e realmente ver se ele está ali ou não. Porque tem muitas denúncias no gabinete de médico que chega, passa o olho e vai trabalhar no seu consultório. Eu acho isso um erro. A maioria dos médicos não faz isso.
um ou outro que se aproveita dessa falha e não é cobrado, porque às vezes fica muito chato, né? Uhum. Quem é da própria profissão cobrá-lo, e aí isso tem que partir daqui, do legislativo. Então essa lei está vindo para casa na quinta-feira, tenho certeza que vai ser aprovada por unanimidade, e aí também vou cobrar o secretário de saúde que coloque placas em todas as unidades informando dia e horário para que a gente comece a direcionar a população e deixá-la mais informativa. Esse é um resumo rápido do que a gente tem Perfeito. feito aqui Uhum. e estou aberto aí para a gente poder falar o que você acha que é necessário para a gente poder explicar para as pessoas de casa como está sendo o nosso trabalho nesses primeiros 10 meses, digamos assim. Perfeito, vereador. Exatamente como você bem falou, é bastante trabalho, tem sido um trabalho bem ativo aqui, são 38 proposições, né, ao todo de requerimento, projetos, audiências, e eu te pergunto qual tem sido talvez aquele tema que mais tem voltado para você, a sua atenção voltada para esse tema, saúde e mobilidade urbana, qual você acha que é o setor da cidade que precisa de mais? Olha, hoje eu sou professor de educação física, né? Então eu tenho um viés na área de educação, também na área de humanas, né, de proteção, de prevenção de doenças, mas hoje os meus olhos estão assim mais focados e cobrança e mais assíduo na questão da mobilidade, porque a gente interfere diretamente na saúde do munícipe quando ele tem que sair de Olaria e ir para Conselheiro Paulino. E num horário de pico ele faz essa viagem 1h30 ou até mais. E aí agora, Conselheiro Paulino me derruba uma ponte, o Estado derrubou uma ponte, e aí a gente chegou lá e falou, poxa, isso aqui não poderia ter acontecido. Porque toda obra que acontece dentro do teu quintal, você é dono daquele terreno. E quem é dono de Friburgo? O prefeito. O prefeito é ele que demanda as ordens e direciona o munícipe. Quando ele permite que seja feita uma obra daquela magnitude, daquele impacto, e atrapalha esse eixo da cidade toda, ele impacta na vida das pessoas. Tem comerciante ali agonizando, dizendo que perdeu 80% das suas vendas porque tiraram o fluxo daquela rua e ficou uma rua morta. Hum. E aí até a gente começou a questionar a FAOL. A FAOL ela virava o ônibus, ela passava o ônibus pela via, pela ponte. E ela parou de passar o ônibus por ali. Ela começou a manobrar o ônibus lá no centro de Conselheiro, perto do Pastão, em frente ao bar ali da Mara, aquele espaço ali. E já ia para a ponte novamente. Dali para cá, virou uma rua deserta. Então até os moradores que queriam pegar um ônibus tinham que caminhar 1 quilômetro e meio para conseguir pegar um ônibus. E aí você pensa numa pessoa que às vezes tem uma dificuldade motora, é cadeirante. Como que essa pessoa vai se deslocar até lá, tendo em vista que as calçadas são irregulares, ali é meio íngreme? Então, eu cobro mais hoje a Secretaria de Mobilidade, porque eu acredito que já passou da hora da gente planejar um pouco mais as nossas ações. Uhum. Eu, quando eu vou fazer um churrasco com os meus amigos na minha casa, e aí a gente está levando para uma área de lazer, né? Eu tenho que calcular a quantidade de pessoas que vão vir para ver se cabe todo mundo. Eu tenho que calcular a quantidade de carne que eu vou comprar. Eu tenho que calcular o refrigerante, o arroz. Quando não há um cálculo, eu trago todo mundo para um evento onde todo mundo vai reclamar. Então, quando o munícipe reclama muito das ações do poder público, é porque está tendo uma falha de planejamento. E eu não sei o que sentido tem essa falha e essa demora. Vou te dar um exemplo. Essa praça aqui é uma obra que, se fosse privada, eu te garanto que em um mês ela já tinha terminado. Mas essa obra, você passa ali, tem 2 pessoas trabalhando, a passos de tartaruga. Mas por que isso? Talvez, e aí eu não estou acusando, mas tem uma velha política, uma política que a gente não quer mais, que é uma política que quer atrasar as obras, causar um impacto para que todo mundo fale daquela obra, e aí depois isso acaba virando favorável ao político. Porque num primeiro momento há uma insatisfação. Poxa, nada a ver. Tu viu a praça? Não, não vi não. Porque se você faz uma obra dessa em um mês, quem mora no interior e demora a vir ao centro, nem percebe. Mas se você demora 5, 6 meses para fazer uma obra que demoraria 30 dias, toda a cidade vê o impacto dessa obra. E aí toda a cidade fala da obra. E aí depois você entrega. Demorou, mas entregou. Então a gente acaba que agradece ainda. Uhum.
Mas não é bem esse o sentido de uma obra pública. Hoje a gente tem as redes sociais, você pode fazer uma obra pública, ir lá fazer um bom vídeo, colocar um dinheiro lá no tráfego pago e entregar a todo mundo sem causar dano às pessoas. Eu penso numa política assim e a mobilidade do nosso município tem falhado muito. Aqui em frente à Câmara Municipal colocaram um sinal, travaram a via até as Brownies, até a Estácio de Sá, viram a grande lambança que fizeram, desativaram. E ali tem dinheiro público, tem funcionário que ficou ali se dedicando, também gastando dinheiro público, e desativaram. Então, assim, a gente precisa ter essa sensibilidade de quando for pensar numa ação, pensar de modo amplo e não raso. Ah, vou botar um sinal aqui, calma aí. Uma faixa elevada, um traffic cal, ele não ficaria bem ali? Ele não colocaria o motorista a reduzir, porque é um local onde o carro vai subir, né? Então ele tem que reduzir, senão ele vai bater o fundo do carro. E ao mesmo tempo ele visualiza o pedestre e ele decide, eu vou parar porque tem um pedestre. E aí a fluidez fica reduzida, mas fica direto. Uhum. Propus isso recentemente para a Avenida Governador João Goulart, aquele pedaço que vai da ponte da Rua 7 até ali o Free Shop, Uhum. aquele pedaço ali é a rodovia João Goulart, e propus ali a faixa elevada. E aí todo mundo, poxa, mas você está propondo algo que vai gerar prejuízo ao município. Eu falei, olha, eu só preciso que o município libere. Quando ele liberar, eu já tenho a doação daquela faixa elevada. Eu consegui, através de alguns contatos com empresários, me doarem que vão me doar aquela faixa elevada, eu vou dar de presente para o município. Então é isso. A mobilidade hoje, para mim, é o principal tendão de Aquiles nosso. A gente precisa fazer uma cidade mais conectada, uma cidade mais rápida, onde a gente atravessa de um ponto ao outro em 15 minutos. Perfeito. Até dentro desse tema de mobilidade, né, foi feito um pedido de convite, né, para o secretário vir aqui explicar alguns temas, feito por você junto ao Marcos Marins, Sim. que não foi atendido, não avançou aqui na casa. Como que você enxergou essa situação? No primeiro momento, a gente fez um convite e aí o secretário emitiu aqui um documento para casa dizendo que tinha uma agenda naquele dia, naquele horário, ele não podia vir. Até aí tudo bem, a gente tem que saber flexibilizar também as coisas. No segundo momento, a gente pediu a ele que viesse e ele novamente disse que não. Então isso enche a paciência, porque ele é um servidor público que precisa dar uma satisfação à população que está pagando pelo serviço. E aí nós colocamos na casa um pedido de convocação. Um dia antes, teve uma audiência pública de prestação de contas do quadriênio da saúde. E nessa prestação de conta, o vereador Marcos Marins ele se exaltou um pouco, cobrando do diretor do hospital. Essa exaltação gerou aqui um certo atrito entre o pessoal da base e ele, e eles justificaram isso para negar a convocação. E eu disse o líder de governo, Isaac Demani, disse, Isaac, eu sou presidente da comissão de mobilidade dessa casa. Eu não posso deixar isso acontecer. O secretário precisa se manifestar. Ele disse, olha, vereador, nós vamos até o secretário. Eu quero que você me acompanhe, que nós vamos juntos lá. Eu, perfeito. E aí ele me recebeu super bem, ouviu todas as demandas que estávamos passando para ele, brincamos até, porque eu fui até muito crítico quando eu falei que ele perdeu tempo com relação ao sinal aqui da Câmara. Ele tentou tocar nesse assunto. Eu falei, secretário, o senhor me desculpa, mas ali o senhor errou de fato. E ele concordou, disse, olha, eu tentei acertar, mas realmente ali é mais complexo do que eu imaginava. E aí a gente tem que saber entender o lado do outro, né? Porque essa questão de ficar cobrando, cobrando e também não ajudar a levar a solução, não adianta nada. Então foi nesse sentido que eu disse para o secretário que a gente está com as demandas, dei um prazo a ele de resposta e estou monitorando. E estou levando novas demandas e estou recebendo no meu gabinete cada dia mais demandas nesse sentido. E eu tenho visto que pode ser que avance. Eu não vou aqui acusar, dizendo que ele não está me atendendo. Por hora, tivemos um bom diálogo, foi justificado a ausência de convocação dele por um ato do vereador, e aí tudo bem. Acho que às vezes ele pode ter se excedido mesmo.
mas a gente não pode ficar sem resposta. Então, estou atuando bastante e acho que a gente vai avançar. A gente vai avançar, pelo menos na cobrança. Quem parte é o prefeito, quem tem que fazer é o prefeito. Perfeito, vereador. E além do assunto mobilidade também, são muitos projetos que visam a transparência, né? De vários tipos diferentes. Você briga muito por transparência, por maior transparência. Aqui na casa também, às vezes, usa a tribuna para isso. E queria saber de você a importância realmente de se trabalhar em prol dessa transparência, né? Exato. Um, um bom esposo, um bom pai, ele chega em casa e ele divide as finanças dele com a família. Então ele coloca na mesa o seu orçamento, o que ele pode tirar para lazer, o que ele tem que comprometer com as suas contas de aluguel, carro. E ele dialoga isso com a sua esposa, às vezes até com os filhos, porque tem que pagar a faculdade e tudo mais. Uma pessoa, quando faz isso, ela traz ali para o ambiente familiar segurança, porque diz: olha, nós podemos gastar R$ 1.000 de lazer esse mês. Isso traz segurança para a família, que, então a gente pode ir nesse evento, a gente pode fazer um churrasquinho sábado que vem, e no outro a gente pode ir para a praia. Pode, porque o pai foi mais direto com a família. Agora, pensa num pai relapso, um pai que é descontrolado nas suas finanças. Pai, podemos ir no shopping hoje? Claro. A esposa: olha, quero comprar uma bolsa, compra. Pai, eu tô querendo, ir lá na casa do amigo, me dá 200 aí, toma. E ele não tem a noção de quanto ele tem na sua finança, porque ele não mostrou isso para a família. Ele não deixou isso transparecer para os filhos. Ele quis ostentar uma vida que não é dele. Isso vai gerar um prejuízo. E aí ele vai começar a pegar empréstimo, comprometer o cartão. E sabe o que vai acontecer lá na frente? Um grande prejuízo para a família dele, que vai impactar a vida de todos, não só a dele. Então, quando você é transparente dentro da sua casa, quando você é transparente com as suas ações, você mostra para sua família o quanto você ama ela. Diz: filho, olha, eu não vou te dar esse presente esse mês, mas até o final do ano você vai ganhar. Isso é amor pelo próximo, pela família, pelo filho. Quando um gestor público ele age dessa maneira dentro de uma cidade, ele mostra que de fato ele ama a cidade. Mas quando o gestor público deixa de lado algumas áreas sensíveis e começa a tentar camuflar com outras áreas, levando circo, levando festas e tudo mais, e não se preparando para um prejuízo maior, esse gestor mostra que realmente ele não ama ninguém e ele está ali por uma situação somente de poder. O ato de trazer transparência, de mostrar a verdade, é um ato de amor ao próximo. Eu sou cristão, sou pai, tenho a minha família, então todas as ações que eu vou tomar dentro da minha casa, eu chamo a minha esposa, a minha filha, e eu coloco na mesa. A gente vai ser contemplado agora com mais uma neném, tá vendo? Uma menina, vai chegar agora em novembro. E eu confesso que assim, eu não planejava ter um segundo filho, mas aconteceu, né? A gente não planejava, mas foi, então que Deus abençoe, que venha com saúde, que eu vou estar aqui para dar o meu melhor. E o mais engraçado é que uma vez a gente falando na família ali, tinha um bate-papo entre família ali, meu sogro, minha sogra, e o meu cunhado disse assim: nossa, mas eu não vou conseguir colocar o meu filho no colégio da sua filha, porque eu tenho dois, então vai ficar muito caro. E aí, quando a minha filha soube que eu teria um segundo, que a gente teria um segundo bebê, a nossa família, a primeira coisa que ela me falou: pai, você não vai me tirar do meu colégio. A minha filha, ela achou que eu ia trazer um prejuízo para ela, porque eu fui transparente com ela. Porque a gente colocou ali na mesa ali. Eu falei: filha, o papai te garante que não vai te tirar do colégio, porque eu tenho que dar o meu jeito para dar também a sua irmã, que é uma outra menina, o que eu tô te dando. Então, é isso. É você saber dizer não, saber dizer sim, saber ajustar as coisas, é entender que você tem que ter uma finança muito transparente com a tua família e contigo mesmo, para que você saiba quanto você tem no bolso. Se você me perguntar agora: Maicon, quanto você tem investido, quanto que é teu aluguel, quanto que é a prestação do carro, olha, eu não tenho prestação de carro, o carro é meu, o aluguel é X,
colégio da minha filha é Y, eu pago isso de internet, eu tenho um clube que eu vou lá, eu pago uma taxa mensal X. E estou falando isso, não é porque eu sou vereador e todo mundo que está vendo em casa sabe que vereador tem um valor de salário legal. Para a cidade de Friburgo, muito bom. A gente tem um valor lá de 15 mil bruto, mas chega lá em torno de 11 líquido para cada vereador. Mas o que interessa não é o quanto você ganha. O que interessa é o quanto você gasta. Porque se eu, como vereador, ganho 11 e eu gasto 12, no final do ano, eu estou devendo 12 mil. Se eu ganho 11 e gasto 10, no final do ano, eu tenho 12 mil de saldo positivo, eu consigo fazer uma viagem, trocar de carro, eu consigo dar um presente para minha família melhor. Então, se você ganha 3 e gasta 4, você vai fechar no vermelho. Se você ganha 3 e gasta 2, você vai avançar. Então, independente de quanto você ganha, o que mais importa é quanto você gasta. E o município precisa agir dessa maneira. Todo município, sabe? O prefeito, o secretário de esporte, o secretário de obras, porque é um conjunto, né? Você tem uma carteira dentro o prefeito tem a carteira e ele fatia essa carteira. Ontem a gente estava aqui no PPA, aqui, falando o plano plurianual, a gente estava falando sobre a questão de cada pasta, aonde o prefeito direcionou cada recurso. E cada gestor daquela pasta tem que ter essa sensibilidade. Então, transparência, acho que é isso. A gente precisa, assim, cada dia mais mostrar para a população aonde está cada centavo dela. E, Mike, poxa, todo mundo fala isso quando está no período de eleição. Quando ganha, muda a história. Já sentou com um cara que você vai conversar com ele? Ele só fala do Flamengo? Hum. O cara é flamenguista e doente, ele só fala do Flamengo. Tu enche a paciência e fala, cara, pelo amor de Deus, dá pra tu falar outra coisa? Tu senta com um cara que ele é muito religioso, ele fala o tempo todo um versículo da Bíblia. Você senta com outro que ele, poxa, ele é político, ama Bolsonaro ou ama Lula. Ele fala o tempo todo de Bolsonaro e de Lula. Tem políticos que quando tá aqui, ele fala só sobre corrupção. Vai acabar a corrupção. Vai acabar a mamata. Vai acabar isso. E quando ele entra, ele simplesmente vibra tudo aquilo que ele mais falava. Aí parece que a corrupção não acaba e parece que a mamata não acaba. Talvez seja isso. Quem muito fala vive muito aquele sentimento. Então hoje, o meu sentimento na política é de realmente trazer a verdade das coisas. Tem corrupção? Sempre vai ter. Em todas as esferas. Quando o policial para um veículo e o veículo está atrasado, o dono do veículo sai, vira para o policial e diz assim, pô, doutor, como que eu posso te ajudar para o senhor me ajudar? Olha aí. O policial já está sendo corrompido, ele tá recebendo uma proposta de propina. Então, todas as esferas infelizmente, tem essa raiz. E a única coisa que faz isso acabar é realmente a transparência dos atos. Esses dias a gente fez uma audiência pública e aí não estava gravando para colocar na rede social. Eu falei, isso é um prejuízo. Mas pouca gente vê. Tudo bem, mas fica eternizado. Fica lá. Se você jogar no YouTube da Câmara, for lá atrás e pegar as falas do prefeito atual aqui na Câmara, parece que ele estava criticando ele. Porque vibrava muito essa questão, sabe? Então hoje a gente tem que ter amor ao próximo, transparência com as ações, para que a gente avance. Acho que esse é o caminho. Perfeito, excelente. E falando sobre o seu trabalho aqui na casa, dos últimos meses, principalmente, destaque para essas audiências públicas que você mesmo, no comecinho ali, o resumo, você citou, para motorista de aplicativo e para as artes marciais na escola, né? Um resumo das duas juntas, assim, para a população entender qual que é o objetivo desses dois temas, assim. Combate à exploração sexual infanto-juvenil, arte marcial nas escolas e também serviço por aplicativo. 3 audiências que tivemos aqui um número de pessoas legal, destaque mais para a área do combate à exploração sexual infanto-juvenil e também do jiu-jitsu. O serviço por aplicativo ele não deu muita gente, deve ter flutuado aqui em torno de 50, 60 pessoas. Mas por que deu pouca gente? Porque a gente marcou a audiência no dia que era segunda-feira, no horário ali de 6 às 8. Justamente o horário em que está todo mundo saindo do trabalho e indo para casa. Então o motorista que tem as suas contas para pagar,
ele se viu dividido entre ir na Câmara defender algo e também garantir ali o sustento da família. Então, eu acredito que foi esse o único empecilho de não ter dado muita gente aqui. Tive muitas mensagens com relação a isso. O que é uma audiência pública? É um debate amplo para a gente ouvir a todos, estruturar uma lei, porque eu não sou dono da verdade. Eu estudo muito e me dedico todo dia para que eu consiga aprender mais e mais. Mas essa questão de fazer audiência somente com cunho populista, isso não cabe aqui. Aqui nós temos que fazer uma audiência com o cunho de levar uma solução. E qual foi a solução que nós já temos identificado para a área do combate à exploração sexual infanto-juvenil? Nossa cidade é a segunda cidade proporcional ao número de habitantes, segunda cidade no Rio de Janeiro com o maior número de casos. Isso é muito alarmante. Às vezes dentro da casa está tendo casos e você não está conseguindo visualizar, e com essa escuta mais ativa, isso vai vir à luz. Então, essa audiência foi para essa proposta. Já está quase finalizada, estou só esperando ouvir agora o secretário de assistência, porque segundo ele tem visto de iniciativa, ele precisa me provar isso. Não tem visto de iniciativa, porque eu não estou criando cargos, não estou trazendo prejuízo para o município, então não tem visto nenhum. É apenas um fluxo que já existe. Na questão do jiu-jitsu nas escolas e do judô, é levar solução para a falha que o município disse que tem. Então o município disse que não atende 70% das escolas porque não tem espaço físico. Numa sala a gente dá aula de jiu-jitsu e judô. Então eu também levar solução, falta detalhe para protocolar na casa, serviço por aplicativo, um selo que garanta a segurança. Só quem é morador da cidade vai ganhar esse selo. Eu não posso impedir que o motorista que vem da Baixada faça corrida em Friburgo, mas o morador vai identificar que quem tem o selo é da cidade, então traz mais confiança para ele andar nesse carro. Então toda audiência pública que é proposta pelo meu mandato é uma audiência pública que visa trazer solução. Não é audiência pública de cunho populista, de cunho a mostrar que eu sou o dono. Esses dias eu participei de uma audiência pública aqui que falava sobre a questão da Guarda Municipal. E aí, num ato aqui de cobrança, eu disse que a guarda do município está com desvio de função. No dia seguinte, eu recebi uma mensagem do secretário e ele foi até o meu gabinete, Coronel Castelano. Ele era da área militar, uma área militar que tem que entregar resultado. Ele era um servidor público do Estado, mas que tem que entregar resultado. E ele hoje está como secretário de Segurança Pública no município, que não precisa entregar resultado. Mas ele quer entregar resultado. E eu vi muita verdade na fala dele. E ele veio me cobrar no sentido de: vereador, por que o senhor falou que a guarda está com desvio de função? Eu disse para ele: coronel, quando o senhor chegou aqui no estacionamento, quem abriu o portão para o senhor? Foi a guarda. É dever da guarda abrir portão? Ele concordou comigo. O senhor tem razão. Então ele já estava até cobrando o segmento, porque não é dever da guarda ficar abrindo o portão. Não é dever da guarda ficar no Raul Sertã garantindo segurança. Porque quando você bota um guarda para atuar como segurança, e isso ele deixou na mesa para a gente, eu concordei com ele, você precisa equiparar as forças. Exemplo, eu trabalho com segurança pública. Eu vou colocar um subtenente, um soldado, para combater um criminoso. Eu vou deixar para ele um cacetete. E o criminoso vai estar armado. Eu não equiparei as forças. Então, quando você pensa em usar a guarda como segurança pública, você tem que começar, no mínimo, a dar uma condição de defesa a ela. Colete, case, você tem que dar à guarda realmente alguma vantagem para ela se defender. Ou então, você vai colocar um combatente para apanhar, para ser achincalhado. E eu vi isso claramente no secretário. E ele disse: olha, a gente precisa ter recurso. É uma secretaria recém-criada. E ontem a gente já viu aqui no programa para o ano que vem que já tem 12 milhões direcionados para essa secretaria. Importante, é só um direcionamento, é só um empenho, não é execução, porque fica muito bonito, né? Quando diz assim: ó, nós vamos gastar na festa lá 12 milhões. Mas aí quando chega na hora, não, porque faltou numa outra festa, então eu vou tirar daqui, gasta 2 mil aí, então já traz um prejuízo. Acho que essa é a função da audiência pública. Perfeito. Bastante trabalho, né? Devido ao tempo, a gente tem que começar a caminhar para o fim. Já te pedi até para dizer um pouquinho como que está o trabalho hoje, do presente para o futuro, o que você pensa até dezembro, até o fim desse ano de legislatura.
Estou me dedicando muito, estudando muito, porque o município merece isso. Eu recentemente vi o prefeito publicando nas redes sociais um edital onde ele colocava que ele quer contratar uma empresa no valor de 11.439.000 reais. É um pregão de contratação de solução de gestão de sistema de ponta em nuvem para servidor. E aí eu falei, 11 milhões? 5 anos. E aí eu comecei a estudar esse edital e fiz contato com um amigo que eu tenho, que é o Roger Ritter. O Roger, ele foi responsável pela Banrisul, pelo um banco, né, Banrisul, que é um banco do Sul, com metodologias ágeis. Ele deixa tudo mais rápido. E eu mandei para ele somente a ementa do que se trata e disse a ele, Roger, pensa para mim numa solução para isso aqui. Quanto custaria para eu poder fazer um sistema que me entrega isso? E ele disse assim, olha, eu consigo fazer esse sistema para você e a nossa relação nunca foi política, então ele me deu uma leitura técnica. Eu consigo fazer esse sistema para você de 200 a 300 mil. E aí eu mandei para ele logo depois a foto e ele me disse assim, pelo preço, é um software que a prefeitura poderá atender o Brasil todo. Só pela quantidade de sistema que tem ali por trás. E olha só a novidade que ele trouxe para a gente. Algumas prefeituras já adotam políticas de inovação. Por exemplo, Curitiba foi eleita uma das 3 cidades que mais investe em tecnologia no Brasil. Quando o município estrutura um ecossistema tecnológico, ele pode elevar sua renda per capita em 90%, dependendo da escala do programa. O que significa isso? Hoje, a gente quer uma solução para a nuvem, que é a digital dos funcionários. Se a prefeitura está pensando em estruturar um sistema para ela vender para outras prefeituras, olha que legal. A gente vai desenvolver um dinheiro do município, a gente vai desenvolver um sistema, e esse sistema ele pode ser vendido, locado para Sumidouro, Duas Barras. E aí tem a lei de proteção de dados, ninguém vai se meter na caixinha de ninguém. Todo mundo tem o seu acesso e tem uma lei ali que preserva isso. Então a gente vai saber quanto que a gente está faturando em cada cidade. Isso vai trazer dinheiro para o município. Então eu fico muito feliz quando eu vejo o município pensando nesse sentido, que não é o caso. O caso aqui é de trazer prejuízo. Exemplo, a questão do estacionamento. Ingressei no Tribunal de Contas do Estado apresentando diversos apontamentos que o município estava gastando 38 milhões com algo que nunca ia ser nosso. Então hoje a gente precisa, dentro do setor público, levar soluções que fiquem para a eternidade, que precisem só de ajuste. Hoje eu tenho um software no meu gabinete que você clica ali e você vê qual demanda foi atendida, para quem, qual está atrasada, quanto tempo tem de atraso. Se eu fosse criar um ambiente de trabalho onde cada um tivesse que me dar, ó, você vai lidar com os atrasados, você vai me faz uma pesquisa lá do que foi realizado, é muita gente para nada. Um sistema resolve tudo. Então hoje o setor público precisa urgente se reinventar na área tecnológica, mandar uma pessoa 3 horas da manhã para a antiga Ecocard para conseguir uma vaga de atendimento em um especialista, isso é desumano. Isso não pode acontecer mais. A gente hoje tem o WhatsApp, uma ferramenta incrível, gratuita, que você conecta no posto de saúde, o cidadão em casa, e a nossa mãe, pai, tio, avó, consegue mandar um WhatsApp e saber o dia e o horário da consulta na radiológica, na exame. Por que dentro do SUS não consegue? Então é isso que eu tenho como legado aí, eu vou conseguir cada dia incomodar mais quem não está afim de colocar isso em prática, porque quando se gera burocracia, alguém tem que facilitar. Pensa você, a luz da sua rua queima, você manda um WhatsApp, chega na Secretaria de Serviço Público, no dia seguinte já está no cronograma, 2, 3 dias está trocado. É o melhor dos mundos? Sim. Não. Eu preciso deixar o WhatsApp sem funcionar, o telefone sem funcionar, para que você procure um vereador e esse vereador te ajude e você fique devendo um favor a ele em troca de voto. Isso é um prejuízo danado. Eu digo para todo mundo que eu resolvo alguma pendência, que eu levo alguma solução para algo. Você não me deve nada. Eu estou aqui para trabalhar para você.
Se quiser votar, se não quiser votar, porque tem gente que o meu partido é um partido de direita. Tem gente que eu resolvo as coisas é de esquerda e nunca vai votar em mim. A ideia dela é Lula, aqui é o pessoal da esquerda, mas eu tenho meu respeito por eles. Então, acho que essa é a nossa via maior. Amar o outro, trazendo transparência e levando solução. Essa é a nossa pegada aí. Eu espero que a gente possa ter falado para as pessoas e as pessoas encararem de fato que existe um parlamento que quer mudar cada dia mais. Perfeito. Até te pedir agora, então, para as suas considerações finais e despedir do nosso público também. Consideração final, eu quero agradecer a cada um que está acompanhando o meu trabalho. Hoje eu tive a visita de um amigo, Luiz, um empreendedor da cidade. Ele tem um pub e ele falou assim: vi na internet a sua proposta, eu fiquei muito feliz, votei em você e eu estou mais feliz ainda com o trabalho que você tem desenvolvido. Isso não tem preço. Sabe, eu sou pai e às vezes a gente faz uma ação para nossa filha e o olhar dela e o agradecimento dela não tem preço. Então, quando a gente faz algo para o município e em troca a gente recebe esse elogio, recebe esse aperto de mão, isso não tem preço. A gente sabe que a gente está no caminho certo. Então, eu quero cada dia mais continuar fazendo isso, me dedicando, entendendo que essa casa aqui merece respeito sempre e todo mundo que está aqui, aquele garoto que está atrás da câmera ali, o outro que está aqui nos assessorando, você, a Fernanda, todos que estão lá trabalhando e se dedicando. Essa galera merece evoluir cada dia mais. Vou dizer trazer uma informação importante meu. Um dos meus primeiros empregos, o primeiro foi de garçom num restaurante em Muri. Meu segundo emprego foi aqui na Câmara. Uma oportunidade que eu tive para trabalhar aos 18 anos de idade. Então, há 20 anos atrás, eu tenho uma foto aqui, trabalhando, e eu estava vendo a implementação, o início da implementação do SAPL, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Hoje, quando eu cheguei aqui na casa, eu estou usando como vereador o projeto e eu estou muito feliz. Eu acho que isso, para quem todo mundo que está aqui dentro transitando, tem espaço nessa casa, estuda, muda alguma coisa, porque é isso que a gente vai levar aí para a nossa vida. Demais, muito obrigado. Estou sempre à disposição. Perfeito, vereador. Vai chegando ao fim o programa Roda de Conversa. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Hoje, ao lado do vereador Maicon Gonçalves. A gente fica por aqui e até a próxima.